Quando se começou a fazer avaliação em larga escala nas redes públicas de educação, isso eu estou me referindo aí ao ano de 1999, 1998, eu me lembro, participei intensamente desse processo, pelo governo do Estado, em que havia muita contestação em relação a se fazer as avaliações. Hoje ainda existe um resquício disso, de natureza ideológica, que acha que essas avaliações não são desejáveis. Mas, felizmente, o Brasil, e outros países do mundo realizam essas avaliações em larga escala com o objetivo de diagnosticar a situação do aluno, do grupo de alunos, da escola e da rede pública, seja ela municipal, estadual ou o sistema público nacional de educação, para saber em que situação nós estamos em relação a outros países, em relação ao aluno, em relação ao colega, ou seja, o objetivo é comparar, não é fazer ranking, como se faz aí muito pela imprensa, mas é estabelecer um nível de comparação. E hoje em dia ninguém discute o Prova Brasil como uma ferramenta extremamente valiosa para se compreender melhor a situação do serviço de educação que se presta em cada sala de aula. Eu usei essa expressão serviço de propósito para a gente entender bem que é um serviço que depende de qualidade. Para que eu estou falando disso? Estou dizendo isso porque é desejável que as redes também desenvolvam seus sistemas de avaliação em larga escala. É desejável por várias razões. Primeiro, que o Prova Brasil só acontece uma vez a cada 2 anos, então há um espaço muito longo para você ter um diagnóstico. Imagina se eu fosse um médico só uma vez a cada 2 anos, ou seja, é muito distante esse tempo, para você diagnosticar uma situação. Só a avaliação interna não é suficiente, Claro que a avaliação interna, a avaliação que o professor coloca, ou a nota que dá ao aluno é muito importante, mas nós sabemos que temos que ter outras formas de avaliação, como prevê a própria LDB, e o próprio professor sabe que nem sempre aquele instrumento, aquela prova é suficiente para avaliar o aluno. E a prova que o professor aplica em sala de aula é muito difícil de comparar com a prova que outro professor aplicou em sala de aula, simplesmente porque são provas diferentes. Então é muito difícil de comparar as duas coisas. Bem, outra questão é que o município de Búzios, esse ano, aderiu ao SAERJ, o Sistema de Avaliação do Governo do Estado. Então, nós já estamos fazendo, estamos na segunda etapa, fizemos agora a segunda etapa, e essa avaliação é uma avaliação feita com muito critério, com muito rigor, e está realmente nos ajudando a compreender bem a situação de cada aluno, de cada grupo de alunos e de cada escola, com o objetivo de tomar medidas de reforço escolar, de oferecer informações ao professor, enfim, desenvolver planos individuais de estudos para que os alunos consigam superar suas dificuldades. Dificuldade na área da educação todo mundo tem, eu tive muitas, você com certeza teve, ou seja, isso tem que ser encarado com naturalidade e tem que ser enfrentado com muita tenacidade e maturidade, não só pelo aluno, mas também pelo conjunto de professores, e especialmente com o apoio das famílias. Bem, no dia 3 de julho, nós vamos lançar o SAB, ou SAAB, que é o Sistema de Avaliação de Armação dos Búzios. A gente está brincando, chamando de SAB, quem sabe, sabe. Isso é importante, a criança tenha o saber. E esse vai ser uma questão extremamente importante, porque os nossos próprios professores aqui de Armação dos Búzios estão estudando, se aperfeiçoando e criando os itens. Eles é que estão formulando os itens de avaliação. Nós vamos fazer uma prova unificada de todos os anos do ensino fundamental 2, vamos aplicar simultaneamente, vamos fazer a correção ao mesmo tempo e vamos ter os resultados. E existe aí uma característica também bastante importante, um nível de sofisticação que não é uma bobagem, é uma sofisticação extremamente importante. As provas que foram elaboradas pelos próprios professores aqui da nossa rede pública, essas provas elas foram primeiro pré-testadas, ou seja, nós convidamos um conjunto de alunos da nossa rede, eles foram escolhidos aleatoriamente,
eles fizeram os itens, fizeram a prova anteriormente, e a partir da feitura dessa prova, por um conjunto de alunos, nós escolhemos alunos que não têm nem notas muito altas nem muito baixas, para representar a média do nosso estudante, mas eles foram também escolhidos aleatoriamente. Depois que eles fazem essa prova, né, de forma simulada, não é para valer, nós fazemos a calibragem dos itens, ou seja, é feita a análise se aquele item ele teve algum problema de formulação que não foi visto pela nossa equipe, ou se é um item extremamente difícil, então deveria ser desprezado, ou um item fácil demais, também deveria ser desconsiderado, ou seja, e o nível de acerto desses alunos é que vai estabelecer a quantidade de questões mais difíceis, médias e mais fáceis para compor uma prova bem elaborada. Então, essa é uma etapa importante que nós vamos ter no dia 3. Então, é fundamental que todos os professores estejam mobilizados, que todos os alunos compareçam nesse dia, que os alunos se esforcem para fazer a prova até o final. Quer dizer, o meu objetivo aqui principal é esse. Você, diretor de escola, você, equipe técnica, você professor, você aluno, você pai de aluno, que possa motivar o seu aluno, o seu estudante, né, o nosso jovem, a fazer a prova até o final, a se esforçar para fazer a prova até o final. Ela está valendo 2 pontos na avaliação, ou seja, não é pouca coisa, é algo que o jovem entende que isso é importante para fazer diferença, né, na nota dele, na aprovação final, mas o mais importante é que cada estudante se esforce para fazer a prova até o final. Se ele chegar no meio da prova e desistir e ficar com vontade de ir para a rua brincar, ficar com vontade de ir para a rua pegar sol, fazer outra coisa, o que acontece? Nós não sabemos se ele não sabia mesmo ou se ele simplesmente ficou com preguiça de fazer a prova até o final. Então, para isso, nós precisamos efetivamente que vocês conversem com os alunos antes da prova, para dizer, olha, independente dos 2 pontos, quem não está precisando de ponto, quem acha que não vai conseguir, por favor, faça a prova com toda a atenção, até o último minuto de prova, fique até o final, tentando resolver, marque as questões com responsabilidade, para que nós possamos ter uma efetiva avaliação, para que as nossas ações tenham resultado concreto com base num diagnóstico prévio.